Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi e eu vim falar bem rapidamente com vocês sobre a questão da nossa suspensão do exame de ordem 32, primeira fase. Todas as últimas manifestações da OAB, logo que elas saíam, eu gravava um vídeo, né? E eu recebia 2 comentários que me fizeram pensar e esperar para gravar essa questão da suspensão. E eu vou falar sobre eles aqui. A questão é que no sábado nós tivemos essa notícia que a primeira fase do dia 7, esse próximo domingo, ela foi suspensa. Então eu pensei muito nesses comentários, nesses 2 comentários que recebi, sobre talvez estar com uma falta de tato, né? Talvez ter falado de uma forma agressiva com vocês. E os comentários, que foram 2, que me pegaram foi o seguinte. Primeiro, falava assim: professora, você fala assim porque você não perdeu nenhum ente querido relacionado ao corona. Acredito que estava linkando isso à questão de eu falar, né, apoiar vocês, talvez a gente fazer um movimento para que tivesse a prova, etc. E um outro falava assim: me desculpe, professora, mas isso é mais do mesmo. Então a gente vai falar sobre a suspensão e vamos falar sobre esses 2 comentários que me fizeram refletir e esperar para achar as palavras certas para saber se a minha mensagem estava chegando corretamente até vocês. Então eu abri aqui, né, de manhãzinha cedo, no dia 27, que era um sábado, ninguém estava esperando, veio essa questão da suspensão da prova de primeira fase do dia 7. Bom, primeiro ponto, estávamos todos muito esperançosos, esperando essa prova, afinal de contas já faz mais de um ano que não tem prova de primeira fase, certo? E a expectativa era muito grande. E algumas manifestações anteriores da OAB que a gente gravou já mostravam que alguma coisa não estava indo bem, certo? E eu registrei isso nos vídeos passados. Mas o ponto aqui é que existe uma suspensão, tá? E essa suspensão, eu ouvi vários professores falando sobre o tema, então eu quero deixar bem claro aqui o que a gente vai tratar. A suspensão, gente, se você procura no dicionário, é uma interrupção. É uma interrupção temporária, tá? Ela não é uma anulação, ela não é um cancelamento, ela é uma suspensão, tá? Por um tempo. Por que foi realizado isso pela OAB? Pela questão que nós estamos vivendo. Isso é notório, eu não preciso nem dizer, nem justificar para vocês o que está acontecendo. Nós estamos numa questão de saúde muito grave, né? Nós temos várias cidades em lockdown e a gente realmente está numa situação crítica difícil. E acredito sim que a decisão da OAB foi uma decisão acertada. Agora, é difícil para mim, como professor, assim como outros professores, dizerem para você não estudar, não continuar estudando. Então, se você está vendo esse vídeo e fala, nossa, mais do mesmo? É mais do mesmo. Porque você espera o quê de um professor? Que fale para você parar de estudar, fale para você desistir do seu sonho? O professor está dentro da gente. É como falar para um professor que não precisa fazer faculdade, né? Que hoje existe um movimento assim. O professor, ele sempre vai falar, não, tem que fazer, mesmo que você trabalhe com outra coisa. Porque está dentro da gente esse aprendizado, esse desenvolvimento, que não tem só a ver com matéria. Então, é óbvio que todos os vídeos que você vai ver sobre essas questões do exame de ordem vão falar para você continuar estudando. É óbvio. Todo professor vai fazer isso. Então, é mais do mesmo mesmo. É sim. Mas a gente vai fazer um comparativo, porque muitos de vocês vão ser concurseiros ou são concurseiros. E o concurseiro, ele lida com um dilema muito parecido com o de vocês, que estão lidando agora, que é não saber o tempo da prova, quando ela vai acontecer. Às vezes você tem um prognóstico, mais ou menos, mas você não sabe. Normalmente, em concurso público, você faz sua inscrição e dali a um mês ou alguns poucos meses para frente é a prova. E você já tem que estar preparado antes, porque não dá tempo de em um mês, 2 meses, você se preparar para uma prova de concurso juiz, promotor, delegado.
Então, o concurseiro, ele vive a mesma coisa que vocês estão vivendo agora, de não saber a data. Eles morrem por causa disso? Não, eles não morrem. Eles persistem? Sim, eles persistem. E assim continua. Então, se eu vejo um terceiro que consegue fazer isso, quer dizer, estudar sem ter uma data de prova, como os concurseiros fazem, e são felizes e têm sucesso, vocês também têm essa possibilidade de continuar estudando firme até a época da prova. Bom, o que eu coloquei aqui para falar para vocês? Primeiro, todos os vídeos que eu vi de professores, cursinhos, eu achei, pelo menos os que eu vi, pessoas muito sensatas, né? Pessoas muito parceiras, muito companheiras, que vão deixar os cursos abertos para vocês poderem usufruir, né? Que não vão colocar prazo, que vão continuar junto com vocês. Eu acho maravilhoso, eu acho lindo isso. Agradeço por mim e pelos alunos que me seguem, porque a gente está tendo um grande exemplo de empatia, né? De você deixar aquele curso que foi programado para tal tempo aberto para os alunos poderem estudar. Isso é bom. A questão é que o continue estudando tem que ser um continue estudando diferente, porque para alguns alunos a prova da OAB ser suspensa é ruim, mas para outras pessoas essa suspensão foi boa, porque teve gente que não fez nada ou não aproveitou quase nada do que fez. Então eu vejo isso como uma grande oportunidade. A gente tem duas possibilidades. Ou essa primeira fase vai ser transferida para a próxima primeira fase, para o próximo exame, que já está marcado, já está no calendário, né? Que está previsto para mais ou menos daqui 3 meses, 2 a 3 meses. Ou então, a gente vai ter uma suspensão verdadeira, onde a gente vai ter uma nova data para esse exame 32. A gente tem essas duas possibilidades. Acho que a possibilidade de ter uma prova encavalada com a próxima é grande, eu já falei isso em outro vídeo. O que vai definir é a questão de logística. Outra pergunta que me fizeram é que eu acredito que sim, que enquanto a gente estiver nessa questão pandêmica, a OAB vai, eu acredito, deixar que o aluno se sinta confortável ou não para fazer a prova e de repente optar pela próxima prova que ele se sinta confortável, tá? E o outro panorama é a gente ter uma data diferenciada, né? Aí a gente tem uma suspensão verdadeira. Eles vão dar uma data diferenciada, que normalmente, o que acontece muito, né, é ter pelo menos um mês de diferença dessa data. Então, por exemplo, se eles falarem amanhã, dia 2, onde vai haver uma manifestação, eles falam, olha, gente, a data é daqui um mês. Eles dão um mês de refúgio, que seria o certo, né? Não dá para dar uma semana, 2 semanas, agora que suspendeu tem que dar um tempo para os alunos se prepararem também, se reestruturarem, e aí a gente vai ter uma nova data de primeira fase e de segunda fase do 32, certo? Então, olha quanto panorama a gente tem. A gente pode ter prova encavalada ou a gente pode ter nova prova, nova data e aí nova consequente segunda fase, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês, né? Primeira coisa, espero que eu esteja sendo muito sensível, né? Porque esses 2 comentários, só 2, né, de tantos, eles me pegaram. Eu pensei, será que eu não estou falando direito as coisas? Então eu vou ser dura e verdadeira como eu sempre fui e quero ir mais amorosamente. Todos nós estamos passando por esse turbilhão. Não é só você que está prestando a OAB, os professores, as pessoas, sua família, sua mãe, seu pai, as pessoas próximas, as pessoas que você não conhece. Todo mundo está no meio do olho desse furacão. Todo mundo está abalado. Todo mundo está com a cabeça cheia, cansado. Não é exclusivo seu para você falar mais do mesmo, né? Quando eu ouço falar mais do mesmo, me dá a impressão que a pessoa quer que eu chegue aqui e fale uma coisa extraordinária, uma coisa completamente diferente, sabe? Seja o ET. E fale, não, amanhã acabou a pandemia e vai ter prova. Eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu não vou falar o que você quer ouvir, eu tenho que falar a verdade do que a gente tem. E a verdade é que a gente não tem certeza de nada. Nem eu, nem você, eu acho que nem a OAB tem certeza do que ela vai fazer, tá? Bom, eu me comovo com as mortes, sim. Eu tive várias pessoas da minha família, eu não devia nem justificar, mas vou, que tiveram Covid. Eu, inclusive, estive no SUS 6 meses morando lá por conta disso, tá?
eu vi muitas mortes. E principalmente, ou eu vi mortes dos meus alunos. Dos meus alunos não só relacionados ao exame de ordem, mas principalmente a graduação, que é uma coisa muito próxima. Eu vi mortes diárias de alunos, eu vi morte de familiar, eu recebia certidão de óbito, eu chorei com eles e choro ainda. E choro com vocês. Porque a morte de um é a morte de todos. É como eu coloquei essa semana uma tatuagem minha que eu fiz há muitos anos atrás com um grande amigo meu, Juliano Pauletti, que chama Um por Todos e Todos por Um. E esse é o lema agora, um por todos e todos por um. Porque se eu me cuido, eu cuido de todos. Se o meu amigo se cuida, ele cuida de todos. E assim a gente tem que se unir. Então, o que a gente pode fazer diferente aqui, gente? Apesar de todo o esgotamento mental que todos nós estamos, o pessoal do ano passado também fez a primeira fase e só foi fazer a segunda lá em dezembro. Morreu de ansiedade, mas sobreviveu. Muitos alunos passaram. Então, não adianta a gente procurar culpado do que está acontecendo. A verdade é essa. E nem procurar alguém que fale o que a gente quer ouvir, porque a gente precisa se colocar num papel de adulto. É criança que fica procurando culpado. É criança que fica procurando o fulaninho que vai falar aquilo que ele quer ouvir. Para ele falar, tá vendo? Bater no ombro e falar, com esse que eu vou. Aqui não vai ter isso. Aqui a gente vai falar a verdade. E eu venho vendo professores falando a verdade. E estou muito feliz por isso. Então a gente tem que fazer o quê, gente? A gente precisa melhorar nosso rendimento. Então, o que eu indico para vocês? Recapitulem como está a sua vida, como foi seu estudo até agora e o que você vai modificar. Isso você precisa fazer com uma folha de papel na mão, né? O que você pensou que ia ser e o que você realmente fez, mas de uma forma muito honesta. Olha, eu achei que eu ia estudar pra caramba e não estudei. Olha, eu larguei, teve muita gente que se afastou do trabalho ou foi demitido do trabalho, enfim, e eu não fiz. Eu devia ter aproveitado minhas férias e não fiz. Primeiro, você precisa fazer uma radiografia do que você fez, do que você conseguiu fazer. Para você fazer um renascimento, fazer uma nova fase. O que eu te indico se a gente não tem uma data definida ainda? Um estudo constante. Estudo constante é todo dia um pouquinho, sabe, de grão em grão a galinha enche o papo? Não é ficar estudando 3, 4, 5, 8 horas. Não, são 2 blocos de 50 minutos por dia, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, ou tudo junto. É um pouquinho por dia, mas que seja todo dia. Igual fazer exercício, igual andar todo dia, igual tomar água todo dia. Então, além desse pouquinho todo dia, não é nem que você sente na cadeira e não estude nada, fique olhando para o seu caderno, fique olhando para o seu resumo, fique olhando para a sua aula. Você vai acostumar o seu cérebro. Você só vai sair dali só vai levantar depois que os 50 minutos aconteceram. Depois, dá uma olhada se você não está muito em rede social, se você não ficou ouvindo demais, muita informação. Às vezes é melhor você seguir poucas pessoas para ter aquela informação e marque um horário para fazer isso. Eu, Gisele, por exemplo, vejo celular de manhã, meio-dia à noite. De manhã, meio-dia à noite. Não dá para ficar vendo toda hora, não dá para ficar postando toda hora. Porque o excesso de informação também é ruim para nós, ainda mais agora na OAB. Você vai saber se houver uma modificação. Para você, qual a diferença de saber na hora, né, ao vivo, ou saber dali 10 minutos ou dali 1 hora? Essa informação vai chegar para você. Então, cuidado, porque o excesso de informação também está prejudicando todo mundo. Todo mundo já sabe o que está acontecendo, já sabe o que tem que fazer. Basta você ver isso uma vez por dia. Você não precisa toda hora ficar sendo bombardeado, senão você ocupa a caixinha da sua mente com questões que muitas vezes você não pode ajudar, mas você se preocupa. E aí, acaba com o teu estudo. Bom, o que eu anotei aqui para falar para vocês, né? A questão da pandemia, ela é importante. Eu tive casos, eu ouvi professores falando, mas eu também tive casos de alunos que me relataram que foram fazer a prova, insistiram na prova de dezembro e logo que saíram começaram a apresentar sintomas de Covid. Isso significa que eles foram fazer a prova com Covid sem saber que estavam com Covid. E isso pode acontecer, gente. Então a gente precisa realmente pensar nessa questão da saúde. Mas o que é bom em tudo isso?
é que as coisas vêm avançando. A vida sempre avança para frente. Não dá para ir para trás, avança para frente, como um rio. Por isso que a gente é diferente a cada semana e a gente tem que se sentir diferente a cada semana. Não sei se vocês reparam, se vocês me veem, mas eu troco minhas fotos, principalmente de WhatsApp, toda semana, porque eu realmente acredito que toda semana a gente está diferente, tanto para o bem quanto para o mal. Mas a gente tenta, né, que seja sempre para o bem, porque o rio passa e ele não passa duas vezes no mesmo lugar. A gente tem que ir para frente, caminhar para frente, porque a vida é para frente. Então, apesar de todas as mortes que a gente tem, que a gente vai ter, que a gente viu, eu quero que você encare essa questão na seguinte forma: você não morreu, você está vivo. As pessoas que você ama e morreram, né? Pessoas que você viu morrer, você pode pensar que elas estão te olhando de algum lugar, ou elas ficariam muito felizes se você persistisse e você vivesse. Eu mesma, por conta da pandemia, comecei agora nos aniversários não falar mais parabéns, feliz aniversário, eu falo viva. Você viu o significado de falar viva? Viva, viva, seja o mais feliz possível que você puder. Viva! E eu vou te convidar para falar viva, porque você está vivo. Eu sinto muito, muito pelas perdas e eu vou sentir muito mais. Eu tenho certeza que você, assim como eu, às vezes eu me pego chorando por pessoas que morrem e eu nem conheço. Assim como eu me pego chorando por pessoas que eu conheço e perdi agora recente para quem me acompanha, que foram muito importantes na minha vida. Mas eu tô viva. Eu não posso morrer junto. Eu preciso viver. E eu quero que vocês pensem assim: viva. Fique com isso em mente, viva. Seja para honrar alguém que morreu importante na sua vida, seja para você dar uma vida melhor para as pessoas que estão vivas perto de você, seja para dar orgulho para aquele pai, para aquela mãe, para aquele tio, para aquele irmão, para aquele amigo que morreu e que ficaria feliz pela sua conquista. Então, de forma alguma eu estimulo você a estudar, fazer prova, porque eu não estou honrando as mortes. Não! Eu quero que você viva. Eu quero que você continue o sonho dessas pessoas que eram importantes, que com certeza sonharam com você sua aprovação. E mais do que tudo, né, gente? Eu quero que você decida. Você se coloque num papel de adulto e decida o que você quer. Não alguém fale para você, mas você decida. É justo o que está acontecendo? Não é justo. Mas a vida também não é justa. E aí, como a vida não é justa, eu peguei uma frase de uma grande professora mestre minha de autoconhecimento, a Heloísa Capelas, que diz: os acontecimentos acontecem. Os acontecimentos acontecem, que é o que está acontecendo agora. E o nosso cérebro odeia a incerteza. A gente fica mal com a incerteza. Mas você tem certeza de data, mas tenha certeza que a prova vai acontecer. Ela vai acontecer. Então, para finalizar essa minha fala de suspensão, que a suspensão é um interromper temporário, não é uma anulação nem um cancelamento ainda. Talvez a gente tenha notícias amanhã, dia 2, quando a OAB disse, nas outras informações dela, que falaria alguma coisa sobre isso, é que não deixe que a procrastinação que todos nós estamos vivendo por conta da pandemia fique pior por conta disso, por conta dessa questão da OAB. Por conta de você não ter data, você precisa continuar estudando. Você precisa continuar estudando, um pouquinho cada dia. Mude sua forma de estudar, faça provas toda semana, faça revisões. A maioria dos alunos que eu conheço, quando eu treino, nunca faz revisão, sabe? Nunca pega Sabe quando você faz o seu caderno, você assiste a sua aula ou pega o seu resumo e faz o seu resumo, na munheca? Poucos alunos revisam aquilo que escreveram. Grifam aquilo que escreveram, colocam anotações, escrevem a letra de lei. Então, revisa, faz a revisão. Começa com a aula 1. Estudou a aula 2? Revisa a aula 1. Vai para a aula 3. Estudou a aula 3? Revisa a aula 1 e 2. Vai para a aula 3. Aula 4, revisa 1, 2, 3. Vai para a aula 4. Você está fazendo revisão? Então, não permita que a procrastinação continue, porque nós estamos muitas vezes procrastinando coisas agora pelo medo que nós estamos sentindo. E olha, gente, a procrastinação
é o que no final das contas? A vontade de não decepcionar, a vontade da perfeição, a vontade de ser aceito. E aí você quer tudo tão perfeito e aí você não avança. Então, por favor, não permita que a procrastinação te pegue agora porque você não tem uma data. Eu quero que você converse com você mesmo, tá? Eu quero que você se sinta amparado. Os meus próximos vídeos vão ser nesse sentido, de você remodelar e renascer e continuar, conseguir continuar, porque a suspensão não é o fim. A prova da OAB não vai acabar. A prova da OAB não vai acabar, ela vai acontecer. E você tem que estar preparado para o dia que acontecer. Você vai se matar, fazer aquele sprint matador, que você fica horas e horas fazendo 1001 revisões? Não, mas é um pouquinho de cada vez, porque a memória funciona assim. Se eu paro de estudar, eu esqueço, minha curva do esquecimento baixa muito rápido. Então eu preciso rememorar, revisar. Aproveita a oportunidade. Bom, o que eu tenho para te dizer, né? Para de ter medo de decepcionar as pessoas. A procrastinação também tem a ver com isso, sabe? Você fala, eu não vou estudar porque não tem data, e aí fica assim, e aí vai chegar uma data e não vai ter dado tempo de estudar, e aí você vai justificar. Eu não estudei por causa disso, porque não tinha data. Então, por quê? Porque você tem medo de decepcionar as pessoas. Mas se você parar agora de estudar, você está mostrando para você o quanto você é pouco importante para você, né? O quanto é fácil te decepcionar e não decepcionar os outros. Então para com isso, faz um acordo com você e cumpra, escreve na parede para você ler todo dia. Eu faço isso aqui, eu escrevo um monte na parede para eu não esquecer o que eu me comprometi comigo mesma. E o que eu tenho para dizer é que assim, amorosamente, os professores que eu vi estão de braços abertos para vocês, nós somos parceiros aqui de vocês, a nossa felicidade é ver vocês aprovados, né? E aproveitem os cursos que estão sendo muito legais e mantendo os cursos, né? O teu acesso aberto para que você utilize, lembre deles, né? Lembre deles e siga em frente. Lembra, não adianta bater o pé. Não adianta vir de criancinha, essa professora está falando mais o mesmo, ou não falou aquilo que eu quero, também não sigo mais. Não, a minha ideia aqui, gente, eu estou fazendo aqui de coração, é te ajudar, sabe? Falar uma palavra que te edifique, que te ajude, que te faça ir para frente, que te faça sentir acolhido, te faça sentir que você tem alguém que zela por você, que olha por você, que quer o teu bem. Então, vamos fazer a nossa posição de adulto, não de criança, de adulto, homem e mulher, e entender que realmente a vida nem sempre é justa, que é uma puta sacanagem que está acontecendo, que droga, que M que está acontecendo, mas que acontecimentos acontecem. E que a gente tem força lá dentro de nós, uma luz muito forte, que faz a gente ir para frente, apesar de todos os obstáculos. E que como a gente tem que lidar com a morte? A gente tem o luto das mortes próximas, obviamente, mas a gente tem a ideia de morte, de renascimento e de que continua, que a vida continua. A frase que eu sempre falo com vocês e vou repetir, e às vezes você mesmo tem que colocar essa frase para você ir para frente é: se você morrer hoje, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Todo mundo vai morrer em volta de você? Não. As pessoas vão se adaptar e a vida vai continuar. Se você perdeu alguém, né? Todo mundo em volta vai morrer, inclusive você? Não. As pessoas vão se adaptar e a vida vai continuar. Então, o meu recado de hoje é: nós tivemos a suspensão e não cancelamento nem anulação, é suspenso por um tempo, um período. O que pode acontecer? A OAB pode se pronunciar para encavalar essa prova na próxima prova, que é mais ou menos daqui 3 meses, ou ela vai dar uma nova data de primeira e segunda fase, que talvez me pareça mais viável. Talvez. Ela vai decidir. Está nas minhas mãos, Gisele? Não está nas minhas mãos. Está nas suas mãos? Não está nas suas mãos. Então, a gente não vai encasquetar com isso agora. Mas a gente vai perceber o que está na nossa mão. Na sua mão e na minha responsabilidade, na sua
revisar o que você fez até agora. Tenha certeza que você quer fazer o exame de ordem. Não adianta falar, quero fazer o exame de ordem. Quando você quer fazer o exame de ordem? É para esse ano que você vai se dedicar? Sabe? Peça as coisas para você, fixe as coisas para você de uma forma concreta. Porque passar no AB você pode passar agora, esse ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quando é a próxima OAB? Então vamos fixar, eu quero passar na próxima OAB. O que eu vou fazer agora diferente? Estudei, estava dando certo o meu estudo? Não estava? Vou reduzir minha carga horária de estudo? Não vou? Fiz provas? Não fiz? Vou fazer. Fiz revisão? Não fiz revisão, professora. Revisão, eu ficava esperando o cursinho fazer revisão. Então, você vai fazer sua revisão independente. Então, olha no espelho e veja o que foi feito e o que dá para melhorar. E o que dá para manter. E viva, apesar das mortes. Quer chorar? Tem vontade de chorar? Chore. Chorar faz bem. Mas enxugue as lágrimas e vamos para cima. Se os concurseiros conseguem estudar sem data, você consegue também. Talvez você vai ser o próximo concurseiro assim que passar na OAB. Eu sei que terão vários. Então, se um terceiro consegue, você consegue também. E o conselho que eu digo final é, faça um exercício físico, nem que seja uma caminhada na sua quadra, num horário tranquilo que não tenha ninguém. Ou faça uma aula que eu venho fazendo na internet, em casa, crossfit, faz uns exercícios para você, para sua mente. E é claro, eu tenho pessoas religiosas e pessoas não religiosas aqui, mas veja algo que te edifica. Eu venho vendo coisas na internet que me ajudam, até as músicas me ajudam, músicas positivas, ou só uma instrumental, mas que me ajuda a me concentrar melhor, me ajuda a render mais, me ajuda a não ficar triste. E se você é de uma religião ou de uma igreja, enfim, procure algo online que você possa se dedicar pelo menos uma vez por semana. Te ajuda. Nós somos, né, o físico, nós somos o espiritual, sim. E nós somos mente e nós somos carne, tá? Então, minhas dicas são essas. Essa live foi para isso. Suspensão do exame de ordem que aconteceu no sábado 32 não significa cancelamento e não significa anulação ainda. Duas possibilidades, acredito. Ou vamos passar a data para a próxima prova, que já está marcada, a 33, ou teremos uma data nova, mas que, obviamente, precisamos de um lapso temporal para que os alunos se preparem, né, estejam mais preparados. Mas nada disso impede que você continue seu estudo. Gi, eu estou muito abalada, eu tenho várias mensagens, eu estou muito abalada. Descanse uma semana, descanse um final de semana, vai fazer uma viagem, vai fazer um passeio, vai fazer uma trilha, se der. Ou vai fazer uma maratona da Netflix, que eu não gosto muito que vocês façam, mas ok. Mas pegue alguns dias para você, tudo bem. Mas aí volte forte, renasça, vamos em frente. Então, quem não aproveitou o tempo de estudo, aproveite agora. E quem aproveitou, não se sinta injustiçado. Só persista, continue. Continue com a certeza que se você tiver o seu estudo contínuo, sua linha do esquecimento vai ficar cada vez mais paralela e você vai fazer uma prova muito melhor. Isso aconteceu ano passado. Os alunos que passaram na segunda fase do ano passado, do fim do ano, que tiveram várias e várias suspensões, cancelamento, etc., eles mantiveram o estudo, tiveram notas altíssimas. Se você não sabe, precisa saber. Notas 9, 9,5, sabe? Notas altíssimas. Por quê? Continuaram o estudo constante, mesmo na adversidade. Continuaram o estudo constante, mesmo na adversidade. Viveram, fizeram seu papel. Bom, termino por aqui, gente, com maior amorosidade. Espero que vocês entendam o que eu disse, tá? Não percam a esperança e a fé. A prova da OAB vai acontecer. A única certeza é essa. Ela vai acontecer. Quando não sabemos, mas que ela vai acontecer, vai. Ela vai acontecer de qualquer forma. Ela vai acontecer, não importa os imprevistos. Então, se existe essa possibilidade, você não vai ficar esperando uma data. Você vai persistir. E mais, você vai ser adulto e olhar para si mesmo e aceitar o que aconteceu. Não adianta se revoltar, né? Não adianta ficar
preso na culpa, preso na injustiça, coitado de mim. Você vai ser adulto e falar, tudo bem, aconteceu, vamos em frente, porque a prova vai ter, e eu vou estar preparado, e eu vou ser adulto para honrar o compromisso que eu faço comigo mesmo, honrar o compromisso com os meus sonhos, honrar o compromisso em passar na OAB e vai dar certo, tá, gente? Fica aberto aí para perguntas, se vocês quiserem me mandar inbox pra gente fazer um novo vídeo. E se você achou legal, se te ajudou de alguma forma, clica aí no aviãozinho e manda para os seus amigos, para que eles possam ouvir e ficarem de alguma forma mais confortáveis, ou com mais ideias, ou com uma ideia de renascimento, tá? Um beijo gigante da professora Gisele Lenz. Tchau, tchau.